médico por ter inalado a fumaça, e a gente busca também entender sobre as possíveis indenizações por isso. Por isso, nós convidamos também o advogado especialista em condomínio, Márcio Espímpolo, que já está conectado aqui com a gente, para explicar, né, as penalidades. Cabe ao morador que causou toda essa situação, Márcio? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um acidente bastante grave, felizmente não teve maiores problemas, né, Sandra e André aí. A responsabilidade do morador, ela é no âmbito civil e criminal. No caso civil aí, se necessário, indenizar e reparar o condomínio pelos estragos. A gente não sabe por aqui, né, se houveram estragos além dos do apartamento dele, e também nas áreas comuns do condomínio, nas áreas externas, enfim, tudo isso ele é responsável, sim. E criminalmente aí vai ser apurada essa questão das armas, né? Já tem alguns laudos falando sobre isso, aí o que eram essas armas, como estavam lá, se estavam legais, se não estavam. Então tudo isso também ele é responsável nesse caso, Sandra. E aí o que cabe, por exemplo, ao condomínio, né? Porque a gente sabe, então, que ele pode ser responsabilizado, mas também tem algo que o condomínio possa fazer? O condomínio, na verdade, todos os condôminos, todos os moradores, eles devem prezar a saúde, o sossego e a segurança. Está lá no Código Civil que ele deve, o dever dele, né, como condômino, é preservar isso. No caso aí, ele teve um problema grave de falta ou trouxe uma insegurança generalizada para aqueles outros moradores, os restantes moradores do condomínio, e também colocando em risco a saúde. Então, nós temos aí tanto a saúde quanto o sossego e a segurança. E o próprio Código Civil diz que, nesses casos, o condômino ele pode sofrer uma sanção e aplicar uma multa nele, uma multa que não passaria a 5 taxas de condomínio, além das perdas e danos que provavelmente esse fato todo gerou, né, Sandra? Claro que é um caso atípico, né, Márcio? Mas, assim, eu acho que a gente tem que buscar aprender também com essas situações, até pensando quem mora em condomínios, né, seja apartamentos ou de casas, as responsabilidades que a gente tem nesse convívio comum. É muito importante ter isso em mente, né? Se você vai estocar algo, né, nesse sentido aí, tá certo que foi, como você disse, foi uma exceção, né? É muito difícil alguém ter isso em casa, esse arsenal, digamos assim, em casa, mas mesmo assim é preciso tomar todas as precauções, em especial num condomínio que já não é novo, né? Ele não tem todas as características. Acabamos de ouvir aí o tenente falando sobre as escadas. Então o condomínio ele não foi atualizado. Será que não teria como atualizar esse condomínio? O condomínio, o prédio, ele precisa de um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Será que está em dia? Essa resposta também a gente precisaria ter se, por exemplo, o Corpo de Bombeiros ele está em dia com esse AVCB, e se não está, se não seria melhor já sugerir ao condomínio, né, ou aí precisa verificar a legislação em que o condomínio estava, se é possível fazer essas reformulações estruturais para que coloque-se, por exemplo, essa porta corta-fogo em cada andar, para que, se, por exemplo, tivesse tido um incêndio de maior proporção, esse incêndio teria se alastrado e teria, talvez, colocado em risco toda a edificação e todos os moradores. Uhum. Existe a preocupação aí com a estrutura, claro, com as pessoas também, mas chamou a atenção, até a curiosidade de ter animais, né? Os animais domésticos, até encontraram um cachorro dentro do apartamento, né, do Coronel Reformado. Em relação também aos animais, cabem as mesmas regras e práticas aí do condomínio, ou pode ter algo além, Márcio? Os animais, eles precisam, logicamente, o tutor dele era o próprio coronel, né? Então, nesse caso aí, a responsabilidade por esse animal era do coronel, né? Felizmente, aí também ele saiu sem maiores problemas. Então, na verdade, ficaria bastante
subsumido aí a responsabilidade do próprio coronel e não do condomínio, nada a ver com o condomínio. Agora, é importante, Sandra, em razão, não sei se a estrutura toda sofreu um abalo, é preciso, talvez aí, eles já estejam investigando sobre isso, um engenheiro especialista, né? Porque, de repente, se a estrutura do condomínio estiver numa situação difícil, até condenável, o próprio Código Civil diz que é preciso fazer uma assembleia de condôminos e para decidir o que é que vai se fazer com o prédio. Se tem como fazer uma restauração, reforma para colocá-lo em estado de utilização, ou se é preciso ou seria preciso vender essa edificação ou o próprio terreno por uma possível condenação estrutural do local. Tudo isso não é o caso, agora o síndico ser levado em conta. A princípio, pelas análises, pelo menos que foram divulgadas até o momento, na estrutura não houve problemas, não. Mas é isso, né? Da responsabilidade de todos entenderem as regras que existem no condomínio, que algumas podem ser definidas em assembleias, mas outras fazem parte da regra geral da lei condominial. Exatamente. Nós temos o Código Civil e mesmo se a convenção do condomínio, o regimento interno, ele não trouxer alguma disposição que está lá na lei maior, o que vale é o que está na lei maior. A minha sugestão aí até fica como para o síndico imediatamente fazer uma assembleia para colocar todo mundo aí a par de todas as situações. Márcio Espímpolo, muito obrigada pela atenção mais uma vez aqui com a CBN, uma ótima tarde para você e até uma próxima. Igualmente a você, Sandra, André e a todos os nossos ouvintes CBN. Agora 2h59, vamos para o intervalo? A gente faz uma pausa aí, daqui a pouquinho também o repórter CBN, mas a gente volta com